Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Backstage da Mente, um quadro super especial, de uma forma mais leve, para a gente falar também dos bastidores empresariais, mas com outro olhar e também dar atenção para a saúde mental. Hoje eu recebo aqui duas especialistas em um assunto muito legal que a gente quer trazer e a gente quer abordar, que é a autoimagem, tanto na questão mental quanto na questão física, por que não, né? Na nossa apresentação. Então, muito bem-vindas, Laura e Elizabeth. Muito obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o convite. Acho que a gente tem esse espaço aqui de conversa justamente para orientar os empresários e para que vocês falem tudo que vocês sabem, nos orientem, nos ensinem, porque tem muita coisa para que a gente possa evoluir. Eu que agradeço o convite, estar aqui com a Laura, que eu achei incrível o trabalho dela e a gente poder falar desse ponto tão importante, né? Que é a imagem, o autocuidado e como a pessoa se coloca no mundo. Então, acho que vai ser um bate-papo bem interessante aqui hoje. Também quero agradecer o convite, vai ser um prazer e muito legal essa estrutura, né, do papo de hoje, de tratar o interno e o externo, não apenas um ou outro, mas os dois em conjunto. Excelente. Bom, deixa eu apresentar vocês, até para que o público de casa conheça quem são essas duas profissionais maravilhosas que estão aqui hoje. A Laura Blane, perdão. Isso. A Laura Blane, consultora de imagem, especialista em estilo, coloração e visagismo. E Elizabeth Marangon, mestre em psicologia clínica, consultora em saúde mental e desenvolvimento humano. Excelente, que time, hein? Que time estamos aqui hoje. Olha, temos muito o que falar, temos muitas perguntas para vocês duas, mas eu queria começar do básico. Tanto para você, que é especialista, né, na parte de fora, quanto para você, especialista no nosso interior, qual a importância da autoimagem? Laura. Eu falei assim, bom, a autoimagem, né, é como nós nos vemos. Falando, né, da parte ali da aparência, como a gente se olha no espelho e a interpretação daquilo que a gente está olhando, né? Então, isso é muito, né, próximo, acho que o que a gente vai falar, mas assim, toda a nossa vida, toda a nossa construção de autoestima vai impactar nessa autoimagem. Então, muitas vezes, as pessoas de fora têm uma imagem, têm uma interpretação da nossa imagem totalmente diferente da nossa, né? Mas o que a gente externaliza para o outro? Aquilo que a gente pensa de nós mesmos. Então, né, se eu tenho uma autoimagem positiva, eu acabo transmitindo coisas positivas para as pessoas. Se eu tenho uma autoimagem negativa, eu acabo transmitindo aspectos negativos. Então, acho que está muito intrínseco isso. Toda a construção, né, da nossa autoestima vai refletir no espelho. Não tem como. E a gente vai ter uma interpretação daquilo, e essa interpretação vai respingar no que o outro vê da gente. Né? Acho que é isso. Excelente. E para você? Exatamente, né? As pessoas veem aquilo que a gente mostra. Então, como a gente se posiciona no mundo, é a informação que a gente quer passar para o mundo sobre nós. Eu concordo perfeitamente com a Laura. E a autoimagem, ela traz também quem nós somos, como nós nos sentimos, a nossa história, o nosso repertório e a valorização que a gente tem das nossas conquistas. Então, o quanto eu enxergo quem eu sou, o quanto eu valorizo quem eu sou e aonde eu cheguei. Se eu não tenho esse autoconhecimento e esse reconhecimento da minha história e do meu valor, isso respinga na minha imagem. Uhum. E aí eu acabo transmitindo isso tanto pela a minha imagem física, quanto pela minha linguagem corporal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu queria fazer uma pergunta, é uma percepção que eu tenho, e vocês, por favor, me digam se estou certo ou errada. É correto dizer que o início da nossa autoimagem vem do mental, e depois, em conjunto, a gente vai evoluindo o físico e o mental, mas que, em primeiro lugar, a gente tem o dentro de nós como a gente se sente, e aí reflete na imagem. E depois, ao longo dos anos, a gente vai conciliando as duas coisas, até entendendo a importância da autoapresentação e etc. Isso é real? Como que vocês enxergam isso? Pode ir, pode ir. Então, isso tem a ver com a nossa construção de identidade, né? Então,
os dois vão acontecendo ao mesmo tempo. À medida que eu vou vivendo as experiências, eu vou interpretando essas experiências, dando significado para elas, eu vou sentindo a vida como ela vem acontecendo para mim. Então, à medida que eu vou criando os meus conceitos e os significados que eu vou dando para as experiências que eu vou vivendo, eu vou criando a minha imagem. Isso não é uma coisa que eu faço sozinha, é uma coisa que eu faço na relação. Então, primeiro na relação que eu tenho comigo mesma, com o meu corpo, com a minha identidade, né, com os valores que eu tenho sobre mim mesma. Depois na relação que eu tenho com a primeira, né, sociedade, que é a família. Depois a gente vem o social, o afetivo amoroso, o profissional. Então, à medida que eu vou me relacionando, eu vou dando significado para essas experiências e aí eu vou criando a minha autoimagem em cima dos significados, sempre. Entendi. Porque eu posso viver uma experiência incrível e dar um significado negativo porque eu não estou bem. E aí isso cria também a imagem que eu tenho de mim. Uhum. E eu acredito muito também, eu acho que começa sim na mente, eu acredito muito nisso, que começa no interior, mas o exterior pode ajudar o interior. Eu falo isso muitas vezes nos meus atendimentos, né? E até numa conversa que a gente teve informal, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, poxa, se eu estou triste, o que eu coloco, uma roupa, um acessório, uma maquiagem, vai influenciar nesse meu interno. Então, se é um dia que eu já tô desanimada, já tô cansada, já tô triste, vamos colocar um vermelho maravilhoso desse que traz energia, que traz coragem, que traz gás, porque se eu coloco preto, cinza, né? Talvez a tendência que eu tenha é de ficar ainda mais para baixo, mais tristinho. Então, eu acho que começa na mente, mas se a gente souber usar bem as ferramentas da nossa aparência, a gente consegue mudar também internamente alguns sentimentos, algumas coisas que vão atrapalhando, né, o nosso dia a dia. Eu concordo plenamente. Eu costumo falar também nos meus atendimentos que a roupa, ela pode ser a roupa e a forma como eu me coloco, né? Não é só a roupa, é a nossa aparência em geral. Ela pode ser a nossa melhor amiga ao longo do dia ou a nossa maior inimiga. Porque se eu coloco, por exemplo, né, uma roupa que está mais apertada, eu vou passar o dia inteiro dando informação para o meu cérebro de que aquela roupa está apertada, talvez eu estou acima do peso, eu não estou tão bem, e aquilo vai me incomodando, e aquilo vai atrapalhando meu pensamento, meu sentimento e minha produtividade. Agora, se eu ponho uma roupa como, por exemplo, hoje, né, a gente ia gravar... Lindíssimas estão, lindíssimas. Vou pôr o vermelho, porque eu sei que fica bem na minha pele, e acertei. Eu já trago uma autoconfiança para o meu dia. Então, ela está sendo a minha maior amiga, né? E a gente aproveitar isso faz toda a diferença na nossa vida. 5 minutos que a gente perde de manhã para pensar na roupa que eu vou pôr, é um autocuidado que eu vou levar até o fim do dia. Excelente. Agora, trazendo vocês já para o âmbito aqui nosso empresarial, profissional, e a ideia aqui, né, a ideia principal do Backstage é essa orientação para o empresário, para o empreendedor. Eu queria entender, dos dois pontos de vista, a importância tanto de se vestir bem, de estar adequado ao ambiente de trabalho, quanto também de valorizar essa questão da autoimagem internamente, de estar bem, de estar em dia com a saúde mental. O primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês é como o primeiro impacto. Então, quando a gente se apresenta, seja para uma entrevista de emprego, ou seja numa reunião, e acho que até a Laura pode iniciar essa resposta, eu já ouvi uma frase que diz que a venda começa quando a pessoa te olha. O que você tem para nos contar assim, sobre essa percepção? É correto dizer isso, né? A venda. E às vezes as pessoas falam assim, eu não trabalho com venda. Gente, todo mundo vende alguma coisa o tempo todo. Você tá vendendo seu trabalho, as suas habilidades, numa entrevista de emprego, você tá vendendo quem você é. Então, a gente tá vendendo sempre, né? Na verdade, essa questão, né, do primeiro impacto,
eu sempre gosto de trazer, né, que isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. A gente tem um conceito, às vezes, errado, de que, julgar pelas aparências é errado, é feio, né, se eu fizer isso, eu vou estar sendo errado de alguma forma. Mas o nosso cérebro, ele é preparado para isso, né, é um mecanismo de defesa. Então, o nosso cérebro reptiliano ali, ele é preparado para a gente olhar qualquer pessoa, qualquer situação e julgar. Não porque somos maus, mas para a gente estar preparado. Então, numa entrevista de emprego ou num primeiro impacto ali, né, com um cliente, a forma como você está vestido vai dizer sim para ele alguma coisa, né? Essa pessoa é confiável? Essa pessoa não é confiável? Essa pessoa é zelosa? Ela não é zelosa? Né? Eu sempre falo, em entrevista de emprego, a gente tem que fazer o nosso melhor, porque não adianta o meu currículo ser maravilhoso, mas se na minha vestimenta, né, eu não tô ali adequado, eu tô com uma roupa que não tá muito bem passada ou muito bem alinhada, inconscientemente, o avaliador ali, ele vai falar, cara, esse currículo é ótimo, mas assim, alguma coisa me mostra que essa pessoa não é muito responsável ou muito cuidadosa. E foi a imagem. Às vezes nem o próprio avaliador vai ter essa consciência de que foi a imagem, mas foi. Então, esse primeiro impacto, ele tem realmente muita força. Sem dúvida. Uma das coisas que a gente aprende primeiro quando está fazendo uma formação em psicologia é olhar se a pessoa está alinhada, né? Isso a gente faz até na anamnese, como chamamos. Ela está alinhada, ou seja, ela está adequada para o contexto? Se ela não está adequada, algo não vai bem. Então, as pessoas precisam conhecer o contexto onde elas vão para saber se colocar. Cada contexto pede algo para a gente, né? Porque nós vivemos em sociedade. Por mais que a gente queira ter o nosso estilo, o nosso jeito, a gente tem que considerar que nós vivemos em sociedade. Então, se você chega para uma entrevista de emprego, onde o emprego é mais formal, e você está informal, você está alinhado àquele contexto? Que mensagem que você está passando? Né? Que você parou para pensar, você tomou esse cuidado? Então, não tem como. Aí já vem a informação de não está alinhado. Algo não vai bem. E ali já para por ali. Isso vai em tudo. Isso reflete, inclusive, na autoestima profissional mesmo, né? Se eu tô bem vestida, bem apresentada, eu me sinto mais confiante, de repente, para tomar uma decisão, para conversar com uma pessoa que é mais de difícil acesso. Vocês têm essa percepção também? Sim, eu sempre dou nas palestras esse exemplo. Aquele dia que você acordou e você só vai na padaria comprar um pãozinho. E aí você colocou qualquer roupa, um chinelo e vai lá comprar seu pãozinho. Você vai rezando da sua casa até a padaria para não encontrar ninguém. Porque você sabe que você não está adequado. Você anda mais encurvado, de cabeça baixa. Ai, tomara que eu não encontre fulano. Ou então, qualquer lugar que você vai, que tem a possibilidade de você encontrar uma pessoa e você não está alinhado, você já fica com esse receio. Diferente de quando você sabe que você está alinhado, você está adequado, esse pensamento muitas vezes nem vai vir. Não importa quem você vai encontrar, porque você está confiante. Então, a imagem impacta 100% na nossa autoconfiança também. E passa a informação para o outro. Passa uma informação de cuidado mesmo, né? Por exemplo, no trabalho psicológico. Se você vai fazer uma consulta com uma psicóloga que não está alinhada, não está cuidada, como ela vai trabalhar a sua autoestima? Se você vai para uma reunião de negócios e a pessoa não está adequada para aquele negócio, como que as pessoas que vão ouvir a sua proposta vão confiar no que você está dizendo? Porque, como a Laura falou, nós julgamos o tempo todo. É inerente do ser humano. Por mais que a gente não queira, eu olho, eu já capto aquela informação. E aquela informação, ela me dá segurança ou ela me dá insegurança. Então, o que eu quero passar para o outro? A minha roupa conta isso. A minha roupa, o meu cabelo, né? A higiene. A higiene, perfeitamente, né? Tudo isso traz informações. Nós comunicamos verbal e não verbalmente o tempo todo. E a aparência é uma comunicação não verbal. Eu tenho uma pergunta, mais técnica, até depois a gente até retoma os assuntos, mas existem lugares, empresas e, enfim, corporações que definem um dress code para os funcionários. Em lugares onde não há essa definição,
Qual é o conselho de vocês, tanto na parte interna quanto na externa, como a pessoa pode se posicionar? Olha, eu trabalho com empresas, né? E eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, ou escrito e combinado. É muito complicado trabalhar em lugares onde ninguém te diz o mínimo de como você pode ou não ir trabalhar. Porque o que eu vejo que acontece dentro das empresas, tá? Quando a gente tem esse cenário. Você tem a pessoa que vai super formal, você tem a pessoa que vai super informal, e normalmente quem entra novo naquele contexto vai tentar buscar um meio termo e vai ficar o tempo todo inseguro e não sabendo o que fazer e etc. O meu conselho, nesses casos, né, quando eu trabalho, não com a empresa, mas com quem, né, vai angariar uma vaga, alguma coisa, pergunte para RH, pergunte. Né? Foi contratado, tá com essa dúvida, entrou numa empresa nova, não sabe. Chega no RH e fala, olha, vocês esperam alguma coisa da imagem pessoal? Eu sei que aqui não tem uma regra, mas tem algum caminho que eu deveria seguir? E no caso das empresas, orientar os colaboradores. Por mais que a empresa não queira ter algo por escrito ou muito formal, é bacana, sabe? Num treinamento, ou até mesmo, né, naquelas boas-vindas, quando entra o funcionário na integração, passar. O que é esperado? Eu posso ir de jeans? Não posso. Devo ir mais formal, mais informal? Posso ir de tênis? Não posso. Então, do lado, né, de quem está entrando numa empresa, perguntar. E do lado da empresa, orientar. Mesmo que não tenha algo muito formal, mas é importante dar essa informação. Porque aí depois o funcionário vai, né? Totalmente inadequado. Aí a empresa fala assim, não tem bom senso. Mas o que é o bom senso? As pessoas têm culturas diferentes. Famílias diferentes, contextos diferentes. A gente não pode esperar que todo mundo tenha a mesma interpretação, né? Perfeito. O que é óbvio para um não é óbvio para o outro. O que é combinado não sai caro. Eu acho que são os jargões que são bem colocados aqui, né? Então, realmente, eu acho que vem a responsabilidade da empresa comunicar para os novos colaboradores algumas regras básicas, até para evitar problemas, como, por exemplo, não tem essa comunicação, aí algumas pessoas começam a se vestir ou com roupas inadequadas ou mais curtas, provocantes. E aí você vê que o líder fica numa situação extremamente indelicada. Por quê? Se eu for falar para essa colaboradora que ela está com uma roupa, um cropped, uns shorts, né, muito curto, ela vai achar que é um assédio. Que é um assédio moral, é uma perseguição, porque não foi combinado previamente. Então, quando você comunica claramente, as regras do jogo estão lá. Vocês que estão mais em atendimentos, né, recebem muitos empresários, muitos empreendedores, eu queria ver se existem alguns erros em comum das pessoas que vocês atendem, como que a gente pode fazer essa orientação, tanto na vestimenta quanto na autoestima. Do lado mais empresarial. Isso. Tá. O maior erro que eu vejo, assim, eu lido bastante com empreendedores, eu faço parte de alguns grupos, né, de networking com empreendedores, então, o erro que eu mais vejo, assim, percebo nesse meio as pessoas, na vestimenta, se adequarem ao que fazem e não pensarem no cliente que elas querem ter, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pastelaria. Ok, no momento em que eu estou na pastelaria, eu vou me vestir de uma forma. Mas, numa reunião, com fornecedor, alguma coisa, eu não posso me posicionar da mesma forma, né? Eu tenho um escritório de contabilidade. Ok, trabalho mais informal ali no dia a dia. Mas eu sei que naquele dia eu vou ter reuniões, vou prospectar novos clientes. Como que eu quero que esse cliente me perceba? Então, eu acho que o empresário, às vezes, ele se adequa à função, mas ele esquece do cliente, ele esquece do público que ele quer atrair, né? E ele tem que estar atrativo a isso, né? Porque ele quer crescer. Então, esse é o principal erro, assim, que eu vejo no dia a dia, né? Que os empreendedores cometem. Eu vou complementar um pouquinho o que a Laura falou, porque eu acho que aí também tem o excesso disso. Que aí tem a pessoa querendo se adequar demais e aí acaba virando uma autossabotagem, porque ela perde a autenticidade dela. Então, quando a gente fala também do que eu quero comunicar, eu tenho que comunicar a minha verdade.
Eu estar adequado àquele contexto, e aí eu concordo plenamente. Então, uma coisa é eu estar no meu negócio, também eu não vou estar na pastelaria de terno e gravata. Mas se eu vou para uma reunião, né, de negócio, que eu vou levar o meu negócio para uma feira, eu tenho que estar adequado para falar, mas eu tenho que estar de acordo com a minha verdade. Né? Ou seja, aquilo que me faz me sentir bem, que faz eu transmitir o que eu quero passar e que eu estou confortável. Porque senão a gente vê uma série de pessoas reproduzindo estilos que você vê na fisionomia da pessoa que ela não está confortável. Ela fica dura, ela fica paralisada, né? E aí, quando ela vai passar a informação, ela está insegura, ela está angustiada, porque ela está preocupada para saber se ela está igual a todo mundo. A gente está adequado ao contexto, mas dentro da nossa verdade. Excelente. Mas isso é um desafio. E aí, né, puxando um pouco a sardinha, pro meu trabalho, é o que eu ajudo as pessoas, porque é muito difícil esse equilíbrio. Eu tenho que estar adequada, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser autêntica. Como eu posso fazer isso? Como eu posso adequar meu estilo pessoal? Às vezes a pessoa não sabe nem qual é o estilo dela. Perfeito. Né? Ela não sabe, ela não tem clareza. E aí, se ela não sabe nem o próprio estilo, como que ela vai adequar para uma situação? Então, às vezes, nós precisamos sim de ajuda, de um olhar externo, né? Eu falo, quando a gente é criança, a gente não tem uma aula como se vestir, né? A nossa mãe nos veste, ou quem cuida da gente, a gente vai crescendo e vai fazendo aquilo do nosso jeito, e uma hora a gente vira adulto e entra nessa salada, né? Toda, de estilo, adequação. Então, às vezes, é necessário sim um olhar externo, né? Uma ajuda para que você possa se entender nesse contexto. Quem eu sou, o que eu quero transmitir e como esses dois podem estar adequados ao contexto em que eu estou. E uma ajuda de autoconhecimento também, né? Complementar, que aí vem você entender seus sentimentos e entender o porquê que você está precisando tanto seguir os outros, que aí é a psicoterapia puxando lá também. Por isso que a gente é tão complementar, né? Porque... Eu ia falar isso agora, que encontro. Nossa, é incrível, né? Excelente. E falando um pouquinho também da visão estratégica do empresário, querendo ou não, né, a gente quer alinhar todas as questões da empresa, mas todo mundo precisa ter lucro. É também um ponto estratégico, não é? Vocês veem isso também? A forma que a gente se veste, a nossa autoconfiança, o nosso posicionamento, ele vai interferir no nosso resultado. E acho que até a gente comentou isso também no primeiro episódio aqui do Backstage da Mente, o quanto eu estar bem influencia nas tomadas de decisões. Então vocês trazem também todo esse trabalho estratégico, claro, cada uma na sua respectiva área, mas que de certa forma se complementam e é uma baita de uma estratégia para o empresário. Porque a sua imagem, ela vende, foi o que a gente falou logo no início, né? Então, para quem eu quero vender, o quanto eu quero vender, né? Qual o valor do que eu estou vendendo, do que eu estou oferecendo? Se a minha imagem não está condizente com isso, eu não consigo atingir os resultados, né? Então, às vezes, as pessoas querem, eu quero aumentar o valor do meu serviço ou do meu produto, não consigo. Fica sempre toda hora o cliente só pedindo desconto. Será que o seu cartão de visita aqui não está falando para as pessoas que deveria valer menos o que você está oferecendo? Então, eu acredito que está super, né? Super ligado. Como eu sempre falo, né? A gente tem que estar em primeiro lugar para o outro nos valorizar e aí comprar o nosso peixe. E estar em primeiro lugar, eu costumo brincar, Laura, que são os 3 eus. Que é o eu, emoção, então como eu me sinto, né? Quais são os meus medos, quais são as providências que eu tenho que tomar para me desenvolver. É o eu corpo, então como eu me vejo, como eu me coloco e como eu cuido desse corpo. Aí eu vou lá, tem um negócio, gente, isso não tem só a ver com vestimenta. Eu tenho um negócio de comida fitness, né? E aí eu tô muito acima do peso. Combina? Eu estou cuidando do meu corpo, né? Isso é só um exemplo. É a mesma coisa do psicólogo que não está alinhado quando vai trabalhar autoestima. Então, assim, é o eu corpo e aí o eu ação. A minha produtividade, a minha ação, ela está relacionada com isso. Meu emocional tá bom? Eu estou bem comigo mesma? Eu estou dentro da minha verdade? Eu estou fazendo aquilo que eu acredito? Eu estou confiante? Eu estou bem fisicamente? A minha aparência está condizente? Aí eu ajo.
aí vem a produtividade e aí vem o resultado. É integrado. Excelente. Eu sei que a gente está aqui num bate-papo super legal, uma roda de conversa, mas eu vou deixar um direcionamento para cada uma de vocês, porque eu vou levar em consideração que os nossos ouvintes e telespectadores vão entrar em contato com vocês para melhorar tanto a autoimagem física como o cuidado mental. Então, quando os empresários chegam até vocês, qual é a primeira orientação que vocês passam? Qual que é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que nós temos que mudar? O que a gente tem que se adequar para alinhar também como estratégia para o nosso tipo de negócio? Laura? Eu sempre, quando eu recebo um cliente, né, alguém que me procura, eu pergunto qual é o seu objetivo. Por que você está me procurando, né? Qual é a sua dor e qual é o seu objetivo? Se a pessoa não tiver essa clareza, a gente nem consegue começar o trabalho. Porque, assim, o papel de um consultor de imagem, as pessoas acham assim, o seu trabalho é fazer a pessoa se vestir bem. Não, é fazer com que a imagem dela seja estratégica. Às vezes, a sua estratégia de investimento vai ser completamente diferente da dela. Então, eu preciso saber a dor e o objetivo. Através disso, essa clareza, se a pessoa tiver essa clareza, aí a gente começa a trabalhar. E tem muito a ver com o trabalho da Beth, porque eu preciso entender o interior também daquela pessoa. Eu pergunto sobre traumas, eu pergunto como foi a sua infância e adolescência com relação ao vestir. Eu recebo muitos clientes, assim, de verdade, não é raro. Na minha infância e na minha adolescência eu só usava roupa doada. Então eu tenho muita dificuldade de comprar roupas novas. Não sabe escolher, né? Não sei escolher e tenho dó de gastar com isso, sempre tem que ser o mais baratinho, porque a vida toda eu não pude comprar, ou leva para outro lado. A minha vida inteira eu usei só roupa doada, só o que sobrava, então agora compro tudo, né? Eu quero preencher esse vazio. Então, eu faço muito essa investigação, sabe, da vida da pessoa, coisas que ela passou, os problemas que ela enfrenta, pra gente fazer uma lista do que precisa ali, né, melhorar. Já cheguei a encaminhar não, mas assim, a sugerir clientes procurarem ajuda, né, psicológica, porque eu não vou conseguir ajudá-los nesse ponto, né, e algumas vezes é necessário, porque você pode montar a melhor estratégia para aquela pessoa. Se ela não estiver bem, se tiver alguma coisa ali que precisa realmente ser curada, eu não vou conseguir, né, entrar nisso. Então, algumas vezes eu oriento também a procurar, né. Mas eu acho que, né, de acordo com a sua pergunta mesmo, saber qual é a sua dor e o seu objetivo. Onde você quer chegar? Que clientes você quer ter? Que público você almeja? Quanto você quer vender? Isso é muito importante para que eu comece o trabalho. Excelente. Geralmente, quando me procuram, está relacionado com insegurança. Eu estou fazendo o que eu dou conta, vai dar certo, como vai ser? E aí a gente parte para o autoconhecimento mesmo. Então, o que é o autoconhecimento? É você equilibrar os 3 eus, como eu falo, né? Quais são os seus sentimentos, qual é a sua emoção, onde você quer chegar, o que você está buscando. Como você quer se colocar no mundo, então vem a aparência, vem o seu posicionamento, porque a gente se sabota. Se emocionalmente eu estou inseguro, eu vou me posicionar como? Mais retraído, mais fechado, eu vou gaguejar, eu não vou me colocar. Se eu não estou de acordo com a minha verdade, um exemplo, eu vou entrar nesse negócio porque eu quero dinheiro só. O seu foco é no resultado financeiro. Mas é o que você gosta? Você compra a ideia? Eu não acredito na ideia. Mas dizem que dá dinheiro. Então daí você já entra inseguro, não confiante, você mesmo não compra ideia. Como você vai vender, né? E aí a gente passa a trabalhar a produtividade. Então é o autoconhecimento na busca do equilíbrio. Se a pessoa não tem o equilíbrio, ela vai ter dificuldades nos seus resultados. Colocar limites, né? Não é o tempo todo que eu tenho que estar exercendo o papel do meu negócio. Eu também tenho que ter o lugar do prazer, eu tenho que ter o lugar do relaxamento. Então, às vezes, eu preciso ir na padaria desarrumado, né? Só para dar uma oxigenação no cérebro e eu não estar preocupado o tempo todo em vender algo. Então, é o equilíbrio que eu acho que é o mais importante em todo esse contexto empresarial. E
pegando o gancho, porque eu achei isso que você falou muito importante, né? Também ter o meu momento, né? E na imagem pessoal também, tá? Apesar, né, como consultora de imagem, é claro que eu prezo uma imagem, né, bem construída, bem alinhada, mas eu não sou assim 24 horas por dia, né? Quando eu tô lá com a minha filha em casa pequenininha, eu tô de chinelo, tô de legging, tô de, né, bem mais informal. Então também não é pra ser uma prisão de forma alguma. Uma coisa que eu aprendi, né, ao longo do tempo quando você, de início, né, no início, você construir a sua imagem ali alinhado e estar pelo menos 80% do seu tempo, né, com outras pessoas, bem alinhado. Você vai construindo ali a sua identidade. Quando você já tiver isso bem construído, vez ou outra que você estiver mais relaxado, você já construiu uma autoridade tal que isso não se perde mais. Perfeito. Então, assim, se as pessoas me encontrarem, talvez hoje, né, na padaria, um pouco mais, né, de jeans, de chinelo, ou, enfim, como eu tive ao longo dos anos uma preocupação em construir uma imagem mais sólida, eu não vou perder a credibilidade por causa daquele momento. O problema é quando a gente tá o tempo todo daquela forma, e aí um dia a gente tá bem arrumado e a gente acha que já construiu a autoridade. Perfeito. Então a gente tem que ter esse equilíbrio também. No começo é um pouquinho mais árduo, mas ninguém consegue, né? Tá montado e tá maravilhoso o tempo todo, isso nem é saudável. Mas se você tá de bem com a sua verdade, então eu estou bem de estar de chinelo, de jeans pra ir na padaria, porque eu tô no momento do meu relaxamento, isso não é um problema, porque, de novo, né, a gente não pode perder a nossa verdade. Sim. Aonde eu estou indo, como eu estou indo, com quem, para quê? O para quê eu acho que é o mais fundamental. Para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para um negócio, eu vou fazer isso para uma reunião, eu vou fazer isso para me divertir. Então eu sempre estou pensando, para que eu vou fazer isso agora? E aí eu vou dentro da minha verdade, dentro do que me faz bem. Eu acho que a gente vai ficar aqui horas, tá? Cancela o horário de terminar. Eu queria, claro, respeitado o sigilo de cada profissional, mas que vocês dessem um exemplo de alguém que vocês acompanharam e viram essa transformação de autoimagem profissional através do trabalho de vocês. Olha, eu tenho alguns exemplos que eu gosto muito, mas vou citar um. Uma cantora que, quando ela me procurou, a gente fez reunião, a gente foi tomar um café numa padaria, né, pra fazer nossa primeira reunião, e o que mais me chamou a atenção foi que ela chegou com as coisas dela tudo na mão, celular, carteira, chave, e colocou assim. Aí eu falei, não usa bolsa, né? Por quê, né? Não usa bolsa. E ela tava assim com um visual bem... Ela transmitia uma imagem muito hippie, muito good vibes, tá? O cabelo bem encaracolado, grandão, vestido longo, né? E quando eu bati o olho nela, vi ela sem bolsa e tudo mais, eu falei assim, bom, ela deve, né, cantar reggae. Eu já julguei, né, porque, né, eu olhei e já tentei interpretar aquela figura que chegava pra mim. Só que durante o papo eu descobri que ela era professora, ela tinha um mega conhecimento musical, ela canta música popular brasileira maravilhosamente bem. E qual que era o problema que ela estava enfrentando? Ela não conseguia bons lugares para cantar. Era sempre o barzinho mais simplesinho, era sempre o posto de gasolina, era a briga com o proprietário por R$50 a mais, R$50 a menos, né? Então ela me procurou nesse contexto. Ela nem estava com muitas condições de investir numa consultoria, mas ela entendeu, até porque um terceiro falou isso para ela. Falou, você tem um problema de imagem e você precisa resolver. Então nós fizemos todo um trabalho e de início já rendeu frutos, ela já começou a ter lugares melhores. Ela dava muito aula para criança, esse público foi ficando mais adulto conforme ela foi amadurecendo na imagem dela também, né? E hoje ela dá show, assim, eu falo, cara, você faz muito melhor do que o que eu te ensinei, se veste super bem, dentro do estilo dela. Ela não perdeu essa característica dela, né, um pouco mais, assim, descontraída, casual, mas ela traz isso com elegância. Ela aprendeu a como mostrar o estilo pessoal dela, alinhado ao objetivo. E, assim, os resultados têm sido maravilhosos, já gravou CD, já tá, né,
alçando voos mais altos, e eu tenho muito orgulho, assim, do que ela construiu, né? E toda vez eu falo, nossa, você nem parece aquela moça que chegou, não usava nem bolsa, que chegou com tudo na mão, né, e jogou na mesa. Então, ali eu vi, né, o quanto, e assim, o quanto isso melhorou também na autoestima dela, na autoconfiança na hora de cantar, a posição, a forma de pegar o microfone, tudo isso, né, muda se a imagem está alinhada. Excelente, nossa, muito bacana. E você? São muitos exemplos, né? 25 anos já de consultório, mas eu acho que um muito emblemático foi o caso de uma pessoa que eu acompanhei, que veio para São Paulo sem rede de apoio, sozinha, num relacionamento muito tóxico, uma mulher, né? Vivia uma violência doméstica e a gente foi trabalhando o emocional dela, foi trabalhando o autoconhecimento. Ela estava aprisionada, sem trabalho, sem acreditar em si mesma, achando que seria refém daquela situação, e à medida que a gente foi trabalhando, ela foi se reerguendo, vendo as suas potencialidades, vendo as suas capacidades, e aí foi trabalhando não só o emocional, como a autoimagem dela, até ela conseguiu um emprego, depois ela foi para outro, né, e hoje é uma gerente comercial incrível, né, que daquela moça que chegou no meu consultório mal vestida, apagada, cabelo sem corte, né, sem nenhum autocuidado e nenhum amor próprio, hoje é uma mulher de negócios, uma mulher que está indo muito bem, porque foi trabalhando tanto o emocional, a segurança, quanto a autoimagem, né? E muitas vezes a gente conversava, ela falava, eu tenho uma entrevista, como que eu vou? Que roupa eu ponho? Né? E como a gente já estava nesse trabalho de autoconhecimento, você já pesquisou a empresa? O que eles buscam? Qual que é o contexto da empresa? E como que você pode se vestir para estar competitiva? Né? E aí ela foi se adequando e hoje eu tenho notícias maravilhosas. Se tornou uma mulher de negócios. Então, acho que são vários exemplos, né? Mas quando você vê a capacidade de transformação da pessoa, quando ela se coloca num processo, eu acho que isso é muito importante, né, Laura? As pessoas acreditarem no processo. Então, quando elas buscam uma psicoterapia pedindo essa transformação, eu quero me desenvolver, e ela acredita naquilo que você está falando, é incrível. Eu acho que você tem essa mesma sensação, quando as pessoas te buscam, elas querem transformar algo na vida. Sim, mas um ponto que as pessoas têm que, né, ter em mente, procurar uma consultora de imagem, né, qualquer trabalho que você procure para alguém te auxiliar em uma questão, tem a sua parte de colocar em prática. Perfeito. Porque às vezes a pessoa, é o exemplo clássico do nutricionista, eu quero perder 5 quilos, um nutricionista passa a dieta, eu não faço a dieta. Não adiantou procurar a pessoa e não fazer a sua parte. Então, acho que as pessoas também têm que colocar que nesse processo, é um processo, então é aos poucos. Eu até brinco que, às vezes, eu não proponho tudo que ficaria muito bom para aquela pessoa, né? Então, às vezes, eu faço um trabalho de visagismo e eu sei que um corte mais ousado ficaria maravilhoso. Mas eu não proponho porque eu sei que ela não tá no momento. Não dá conta. Não dá conta, então a gente vai aos pouquinhos. Mas assim, é um processo, então a gente começa, né, vai seguindo e a pessoa tem que colocar aquilo em prática. Não adianta nada eu orientar, você orientar e a pessoa não fazer o que lhe é cabido, né, de fazer. Você sabe que eu acabei de ter uma autopercepção aqui muito importante, acho que vale registrar. No backstage dos negócios, né, no projeto em si, a gente tem um quadro chamado Entrevista com Especialistas, onde a gente traz diversas especialidades para orientar o empresário. Mas o que talvez eu não tenha me tocado, né, usar esse termo mais comum, é que a primeira especialidade que a gente precisa tratar é o próprio empresário. E vocês duas são o começo de tudo. Então, antes de eu ter um bom financeiro, antes de eu ter uma boa venda, antes de eu ter uma boa contabilidade, de eu ter uma assessoria jurídica, uma medicina ocupacional, tem eu, empresário. Sempre falo assim, mas a gente não tá trabalhando com grau de igualdade muitas vezes. É injusto? É injusto. Mas a gente sabe que é assim que funciona, a gente não pode ser inocente. Então, algumas pessoas vão fazer aquilo que é errado e nada vai acontecer. E algumas pessoas vão fazer e algo vai acontecer. Então, a gente também não pode ser inocente. Ah, mas o meu chefe
vai de bermuda e tudo mais. Tá, mas vamos analisar ali o nível hierárquico, a cobrança. Será que com você vai ser da mesma forma do que com seu chefe, seu gestor? Né? Eu acho que precisa analisar isso daí. Perfeito, porque às vezes, né, o chefe ele é chefe por múltiplos fatores. Ou é porque ele é o dono, ou é porque ele é o amigo, ou é porque ele tem mérito. Mas o fato é, ele é o seu superior. Ponto. E de novo, aí eu chamo a questão para a coisa do autodesenvolvimento. Tá, isso é dele. E o seu? O que você quer para você? Você vai ficar se comparando a ele? Cadê a sua autenticidade, seu propósito? Ah, eu quero crescer. Então, se posicione. Simples assim. As pessoas nos veem como a gente se mostra. E elas só lembram de quem é visto. Como você se mostra é como elas vão lembrar de você. Excelente ponto. Acho que no mundo empresarial a gente tem muito isso, de quem não é visto não é lembrado. Então vocês trazem esses pontos muito fortes, tanto na questão visual quanto na questão interna. Eu queria que, já partindo assim, infelizmente, para o nosso final, mas que vocês deixassem um recado para os empresários, para os empreendedores, cada uma, claro, na sua área, mas também se complementando, da importância do autocuidado. Eu acho que o maior recado que eu quero deixar é para as pessoas tomarem cuidado com a autossabotagem. O autoconhecimento, você trabalhar as suas inseguranças, os seus sentimentos, ajuda você a manter a sua verdade, a sua autenticidade, mas também a sua produtividade com qualidade de vida. O trabalho é um ponto extremamente importante para a gente, mas não é só isso que nos nutre. Então a gente precisa ter equilíbrio na vida, no que nos faz bem, como nos sentimos e como queremos passar essa imagem para os outros. A imagem não é só no ambiente de trabalho, a gente passa a imagem para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, nossos companheiros, enfim. Então, o que eu quero mostrar para o outro que é importante para mim? Então, isso a gente tem que ter muita clareza. E cuidar da saúde mental, né? Sem saúde mental, que é o nosso carro-chefe, todo o resto acaba desequilibrando. Porque nós somos seres integrais. A gente não é só produtividade. A gente é mente, corpo e produtividade. Excelente. Só depois dessa ficou até difícil. Mas o recado que eu quero deixar é que a imagem pessoal, ela não está acima das competências profissionais, de forma alguma. Mas isso não significa que ela não mereça a atenção. Ela é complementar às suas competências profissionais. E cuidar da imagem pessoal também não é desmerecer o seu lado intelectual, profissional, porque às vezes as pessoas têm isso. Ah, eu tô me preocupando com a minha imagem, quando na verdade eu deveria estar me preocupando com outro. Não, são coisas complementares. Então, quando você cuida da sua imagem, você tem uma imagem mais alinhada, estratégica, que é o que eu sempre digo. Não se preocupe em se vestir bem, se preocupe em se vestir de forma estratégica para os seus objetivos, para os seus clientes. Quando você começa a fazer isso, você demonstra melhor as suas capacidades, vende melhor o seu talento, o seu produto ou o serviço, né, o que você comercializa. E é uma parte muito importante na autoconfiança. Estar alinhado, estar de acordo vai fazer com que a sua postura, o seu comportamento, a sua fala sejam mais assertivas, né? Faz com que você tenha ali mais credibilidade num geral. Então não deixem de cuidar da sua imagem pessoal. Concordo plenamente. Laura, quem quiser te procurar pode te encontrar por quais canais? Bom, eu estou nas redes sociais, né, com o @blanilaura. Por lá eu também estou sempre postando, né, conteúdos, então pode me mandar direct, é a forma mais fácil de me encontrar. Excelente, e você? Também estou nas redes sociais, como a Laura, eu estou como Elizabeth.marangon no Instagram e posso divulgar o meu telefone? Claro, fica à vontade. Pode entrar em contato, eu gosto de conversar pelo WhatsApp também, é o 11 99887 5678. Excelente, meninas. Um prazer enorme ter vocês aqui nesse bate-papo. Estendo o convite para, de repente, outros assuntos, outras oportunidades em que a gente possa se unir e fazer essa orientação realmente para os empresários. Uma honra enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por esse encontro. Eu sigo a Laura nas redes e o conteúdo dela
Eu adoro. Obrigada Eu acho também. que Também foi- é recíproco. Muito bacana, áreas tão complementares, e eu acredito em tudo que você falou, eu vejo isso acontecendo, né? Quando as pessoas vão cuidando da sua aparência, a autoestima é um junto com o outro. É um motorzinho, É um né? motorzinho. Também agradeço muito o convite, foi uma delícia o nosso papo. E, nossa, estou super à disposição, né, para outros. Acho que a gente consegue fazer vários assuntos, né, e debater muitos pontos específicos aí de toda a nossa conversa. Excelente, muito obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Backstage da Mente. Um beijo e até a próxima.